para a gente entender aqui um pouco dessa evolução do Ayurveda, vamos entender sobre os Pancha Mahabhutas, que são 5 elementos. Quais são esses elementos? Então vamos lá, né? Pancha quer dizer 5, como a gente tem os Pancha Karmas, que são 5 ações de limpeza do organismo. Maha é grande, né? Maha Kumbh Mela, que é o grande evento do Kumbh Mela, ou Maha Shivaratri, grande dia de Shiva, e Bhutas, que são os elementos. Então vamos entender um pouquinho quais são esses elementos. Vamos dos sutis para os mais densos. Os 2 elementos mais sutis, então, é o éter e o ar. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar cada característica aqui, a gente vai entender quais são os gunas de cada um desses elementos. A gente tem o fogo e a água e a terra. Então, quando a gente pensa nesses 2 primeiros elementos que são os mais sutis, o que seria o éter, né? O éter não é algo que a gente escuta com facilidade, né? O éter, então, ele é o acástico, né? Ele é um elemento mais sutil ainda do que o ar. Então, o éter é, por exemplo, o que sustenta os planetas. O que tem entre um planeta e outro? Nada? Não, tem o éter. Isso na visão do macrocosmo. E quando a gente traz isso para o nosso micro-universo, o nosso microcosmo, o que tem entre uma célula e outra, por exemplo, é esse espaço aqui, é esse acástico, é o éter. E o ar, né? A gente já tem mais familiaridade com o ar. Quando a gente pensa no ar, então, quais são as características que a gente pensa, quando a gente lembra, quando a gente fala do ar? Então, o ar, ele é frio, certo? Ar frio, seco. Ele é leve. Vou pôr aqui sutil. E ele tem um movimento, ele é volátil, né? Vou pôr movimento. Legal. Daqui a pouco a gente vai entender como que essas características aqui constituem um corpo, né? Uma constituição física, uma constituição fisiológica, uma constituição psicológica. Vai anotando aí no teu caderno também. O fogo. Quando a gente pensa no fogo, o que vem inicialmente, né? O calor. Calor. Esse fogo, ele também tem uma transformação, né? Então, quando você coloca um alimento cru, ele sai cozido, né? Quando você coloca um alimento cru na panela com fogo, ele sai cozido. Então, ele transforma o princípio do alimento, por exemplo. Então, o fogo é transformador. Transforma. Uma terceira característica que a gente pode trazer para o fogo, ele tem um movimento, né? O fogo tem também lá o seu movimento, só que esse movimento é diferente desse movimento, porque esse movimento aqui ele vai ser mais pragmático, vai ser um movimento mais assertivo, tá? Então, o movimento. E a gente pode representar isso também como medianidade, tá? Esse fogo ele é mediano. Então vamos pegar essa característica também e trazer aqui mediano. Esse calor, esse fogo, na constituição do biotipo, ele vai apresentar um pouquinho de água, tá? E isso vai promover para ele um pouco de oleosidade. Então vamos pôr aqui oleoso. A gente vai entender que ele que ele pode ser oleoso, mas ele não é tão oleoso quanto a gente vai descobrir aqui, tá bom? Então, água e terra. Quando a gente fala nesses 2 elementos, água e terra, o que vem na gente, né? Então, assim, entende que partindo desse princípio, se você molhar um saco de terra, ele fica mais pesado, né? Se você jogar
terra no rio, por exemplo, você vai atrapalhar o curso natural da água, do fluxo do rio, e ele vai ficar um pouco mais letárgico. Então vamos pegar essas duas características, peso e lentidão. E a água é fria, né? Vamos pegar então aqui frio. Logicamente a umidade e ele é um úmido, untuoso, oleoso. A gente podia pôr úmido barra untuoso, mas eu só vou deixar a oleosidade, tá? Úmido e oleoso. A gente vai entender que esse oleoso é diferente desse aspecto de oleoso, tá? Vai se manifestar de uma forma diferente em cada constituição. E a partir daqui, dessas características que recebe o nome de gunas, então essas características são os gunas. A gente vai começar agora a criar um biotipo. A gente vai começar agora a criar uma constituição individual de corpo em cima de cada um desses gunas. Então vamos lá.